Deus abençoe cada um dos irmãos, Deus abençoe cada um dos jovens. Estamos aqui para mais um programa, continuando sobre o livro de Daniel. No programa passado, irmãos, nós vimos exatamente sobre a Babilônia no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no final da Bíblia. E nós vimos que há um paralelo entre Gênesis capítulo 11, Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13. Eles são paralelos. E nós começamos no programa passado, irmãos, a falar sobre a nova ordem mundial. E aqui nós vamos continuar mostrando o que é essa nova ordem mundial, né? Antes de lermos a Bíblia, eu quero talvez citar um pouco aqui de história, um pouco da história, né, do mundo para os irmãos. Antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha um formato. As nações não eram tão interligadas como são hoje. O mundo não era como nós conhecemos hoje. A tecnologia antes das duas primeiras guerras mundiais não era muito grande. Você sabe que a partir da Primeira Guerra Mundial, que Deus entregou aquela chave para o anjo do poço do abismo. E aquela chave é a chave da ciência, a chave da tecnologia. Umbrando na mensagem a chave para a porta, o profeta diz que a tecnologia é uma chave, ela tem a sua chave. E Deus então permitiu, para que se cumprisse a profecia de Daniel, que a ciência se multiplicaria, Deus deu essa chave para o ser humano. Então, a partir das guerras, nós tivemos um grande avanço tecnológico. E antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha um formato mais individualizado. Cada nação, com sua própria maneira de lidar na saúde, na economia, sua própria economia interna. E tinha, claro, seus processos de exportação, sim, desde as grandes navegações. Só que era muito menos intensificado, porque para você ter um processo globalizado como nós temos hoje, é necessário tecnologia de transporte, é necessário tecnologia de comunicação. As tecnologias de transporte e comunicação, elas unificam o mundo, elas unificaram o mundo e tornaram ele o que é chamado de aldeia global, né, por alguns estudiosos. Então, irmãos, os próprios geopolíticos, se você olhar talvez o livro de geopolítica, eles falam sobre dois formatos do mundo. E o antigo formato eles afirmam até ali a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, onde você tinha um formato de dois poderes, né, centralizados, o poder comunista, o poder capitalista, influenciando todas as nações do mundo. Então, após a queda da União Soviética em 1991, né, então, eles chamam de nova ordem mundial, onde agora há uma ordem multipolar e não bipolar, onde há um jogo de poderes entre os países que forma essa estrutura que nós conhecemos hoje. Mas eu quero mostrar na Bíblia, né, quando nós falamos em nova ordem mundial, nós não estamos se referindo como Illuminatis e essas coisas que nós vemos no meio denominacional. Nós falamos de uma mudança da maneira como o mundo opera, porque nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos vivendo no ápice do Éden satânico. Nós sabemos, o profeta irmão Branham nos explica, que assim como Deus construiu o seu Éden em 6 dias, nós sabemos que um dia para Deus é 1000 anos, o diabo também construiu o seu Éden em 6 dias, ou seja, 6.000 anos. Então nós estamos vivendo no ápice desse Éden. Você sabe, Deus criou no 6º dia, no último dia foi onde Deus criou o homem e a mulher. E nós estamos vivendo agora nesse último dia do Éden de Satanás, que é onde ele vai trazer, né, o seu Adão, que vai ser o super-homem de Satanás, e a sua Eva, que é o concílio mundial de igrejas. E vai casar os dois e colocar os dois para governar o mundo. Quando você vê lá Apocalipse capítulo 17, 18 ali, os dois, 17 é o controle político e 18 é o controle econômico, né? Você sabe, Apocalipse 13 mostra as duas bestas e a imagem da besta controlando a religião, a adoração. Apocalipse 17 mostra a besta controlando a política, através dos 10 reis. E Apocalipse 18 mostra a besta controlando a economia. Então essas são as 3 esferas de controle que a besta vai alcançar. E quando você vê lá, ela está dizendo, estou assentada como rainha e de nada tenho falta. Então quer dizer que ela está reinando. No final diz, esta é a cidade que reina sobre os reis da terra. Então ele vai estabelecer o seu rei e a sua rainha, né? O seu super-homem de Satanás e a sua esposa, suas igrejas. Certo?
E nós estamos vivendo justamente nesse tempo. Mas eu quero voltar aqui um pouco na Bíblia. Os irmãos sabem que no programa antigo nós vimos Babilônia no começo da Bíblia, Babilônia no meio, Babilônia no final. E a estratégia da Babilônia e a maneira como a Babilônia trabalha, ela sempre é a mesma. É um só caminho. E Deus veio desmascarar essa estratégia de Satanás para que nós possamos não ser enganados. Porque você vai se lembrar que esse engano é tão terrível, que todos aqueles que não têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro serão enganados. Será algo tão sutil esse controle que as pessoas não vão conseguir enxergar. Inclusive, lá em Apocalipse capítulo 18, você observa que a grande prostituta está servindo vinho para os reis da terra. Não só para os reis da terra, ela está servindo vinho para o mundo inteiro, para os comerciantes. Por que ela está servindo vinho? Qual é o objetivo dela? É embebedar para conquistar. Você sabe que um bêbado, você faz o que você quiser com ele, porque ele está num estado de consciência alterada. Ele não tem pleno discernimento do que acontece ao seu redor. Então nós vemos o objetivo, dessa grande prostituta, de fazer com que o mundo inteiro não esteja em pleno estado mental de discernimento correto. Ela quer fazer com que eles fiquem no estado de embriaguez, para que ela conduza eles sem perceber. Você vai ver que a era de Laodiceia é cega, nua, pobre, miserável e não sabes. Esse é o objetivo de Satanás nessa era. É conquistar, fazer das pessoas escravos sem que elas saibam. Mas vamos lá. Eu quero mostrar para os irmãos, o Mombrana nos ensinou algo. Ele diz que tem 2 livros da Bíblia que o diabo odeia, Gênesis e Apocalipse. Gênesis porque mostra o princípio dos seus caminhos, e Apocalipse o final dos seus caminhos. Mombrana também diz que Gênesis é o livro semente da Bíblia e Apocalipse é o livro colheita. O que isso significa? Que tudo que está em Apocalipse está em Gênesis, assim como tudo que está em Gênesis está em Apocalipse de forma multiplicada. Aqui está em forma de semente. É um acontecimento singular. Lá é o mundo inteiro. Entendem? É de forma multiplicada em Apocalipse. É uma colheita, certo? Então, irmãos, eu quero voltar aqui, como nós falamos sobre a nova ordem mundial, lembrando que nós estamos trazendo estudo sobre o livro de Daniel. Só que a Bíblia inteira, ela se entrelaça. Então, para você entender Daniel 3, aquele contexto, nós temos que olhar o que aconteceu no meio, no começo da Bíblia, depois Daniel 3, que é no meio, e depois nós vamos olhar ali no final, tá bom? Vamos então aqui em Gênesis capítulo 10, eu quero ler algumas escrituras para mostrar para os irmãos a ordem do mundo sendo mudada. Aqui é o princípio da Babilônia. Lembra que em Daniel nós estamos tratando ainda sobre a Babilônia. Hoje eu quero me ater mais sobre a nova ordem mundial, vamos mostrar lá em Daniel 3, no começo, no meio e no final da Bíblia. E no próximo programa eu vou focar mais somente em Daniel 3, mas eu senti no meu espírito necessário criar esse cenário para entendermos melhor. Então vamos lá, Gênesis capítulo 10, versículo 1. Diz assim: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então em Gênesis 9 eles saem da arca, em Gênesis 10 eles vão povoar a terra novamente. Aí segue-se então primeiro aqui os filhos de Jafé, e vem citando todos os nomes dos filhos de Jafé, e chega no versículo 5, que diz assim: Por estes foram repartidas, observa isso, por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Quando eles saíram do dilúvio, eles tinham uma só língua, uma só religião. Eles criam em um único Deus. Porém, aqui no versículo 5, nós estamos vendo que eles começaram agora a ter a língua das famílias de Jafé. E depois, eles dividiram ilhas onde eles habitariam, onde eles iriam explorar, onde eles iriam morar, construir suas cidades e formar suas nações. Quando a Bíblia fala de nações, ela está falando sobre uma estrutura de habitação de pessoas juntas, não é uma tribo, é uma nação. Existe sistema de
sistema de transporte, existe sistema educacional, existe sistema de produção de alimento. Está configurando uma quantidade de pessoas morando junto, formando uma sociedade. Então observa que eles saíram da arca e agora eles já estão evoluindo. Eles estão evoluindo. Então no versículo 5, eles repartem as ilhas dos gentios e já fala que eles tinham cada um segundo a sua língua. Cada um já tinha a sua própria língua ali, não era uma língua só mais. Mais para baixo, ele continua narrando, então, no versículo 6, começa os filhos de Cão. Aí vem os filhos de Cão, vai sendo narrado. E depois, até antes de... Eu vou pular uma parte aqui e nós vamos voltar nela, que é justamente sobre Nimrod, né? Então vem os filhos de Cuxi, e nós temos então aqui no versículo 20 o seguinte. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, plural, línguas, em suas terras, em suas nações. Então nós vimos os filhos de Jafé, com as suas línguas e suas nações. Agora os filhos de Cão, com as suas línguas e suas nações também. Então aqui já são várias nações sobre a terra. A Bíblia não fala quanto tempo aconteceu aqui em Gênesis 10, mas foi tempo suficiente para desenvolverem nações sobre a terra. Agora vamos mais um pouquinho para baixo para nós vermos algo aqui. Então vem os descendentes de Sem, e nós temos aqui o versículo 31 e 32, que diz assim: Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Mais uma vez. Então na terra havia várias nações, várias línguas. Agora olha o versículo 32. Estas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Agora, eu quero compartilhar algo com os irmãos. Quando você pega a raiz dessa palavra divididas aqui, no versículo 32, eu quero pegar aqui a raiz no hebraico. Você vai encontrar que essa palavra significa... Ela é uma palavra... Eu vou pronunciar, mas vou soletrar também para você conseguir depois achar. É a palavra kachar, ou C-A-C-H-A-R, kachar, né? Essa é a pronúncia. Que significa lucrar da mercadoria, para negociar especialmente como vendedor ambulante ou como comerciante. O que isso significa? Que aqui em Gênesis 10, versículo 32, nós primeiro vimos eles dividindo as terras, repartindo as ilhas. Mas aqui no versículo 32, eles estão dividindo a terra para o comércio, para lucrar, ou seja, eles estão estabelecendo, olha, essa é minha área de exploração comercial. Eu vou explorar madeira aqui, o outro dizia, eu vou explorar os peixes dessa determinada área, e eles estavam decidindo demarcações comerciais, onde cada um iria explorar. Agora, por que eles estavam fazendo isso? Porque nesse momento aqui do versículo 32, o mundo inteiro já estava vivendo um momento de competição comercial, como nós temos hoje. Você pega, eles chamam de DIT, ou Divisão Internacional do Trabalho, onde você configura algumas nações como produtoras de matéria-prima, outras nações como industrializadas, que vão processar essa matéria-prima e produzir os bens de consumo. E há um interesse das nações industrializadas em manter as nações subdesenvolvidas produzindo só matéria-prima, para que não haja uma interferência na ordem do comércio. Eles não querem ter um concorrente ali que vai atrapalhar a sua captação de riquezas. Porque observe, irmão, nunca mudou no mundo a estrutura de dominação de metrópole e colônia. A única coisa que mudou foi a maneira do domínio, a forma do domínio. Mudou de forma política para forma econômica. Então aqui, em Gênesis capítulo 10, versículo 32, nós estamos vendo já as nações agora
competindo, dividindo entre si as suas áreas de exploração comercial, que é exatamente o cenário que nós vivemos hoje sobre o mundo. Nós estamos da ordem de Gênesis 10 indo para a ordem de Gênesis 11. Agora, observa, eu quero que vocês entendam aqui, irmãos, vamos fixar um quadro na nossa mente, que Gênesis 10 são várias nações sobre a terra, e elas estão com as suas economias, existem nações mais fortes, nações mais fracas, elas estão competindo entre si, e eles estão então delimitando seus blocos econômicos, suas rotas de comércio, estão protegendo isso com exércitos, para que outras nações não tomem seu lugar. Há toda uma corrida, uma guerra econômica aqui, nessa divisão econômica da terra para o ganho. Então, agora vamos em Gênesis 11, versículo 1. Nosso programa é 20 minutos cada um, então vamos aqui para o capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Espera, como assim? Em Gênesis 10 havia nações, línguas no plural. Em Gênesis 11, no versículo 1, agora nós vemos que todos têm uma mesma fala? Como assim? Há um silêncio aqui entre Gênesis capítulo 10, versículo 32 e Gênesis capítulo 11, versículo 1. O que aconteceu que mudou a configuração do mundo? Houve uma mudança drástica aqui. De um mundo dividido para um mundo unificado. De um mundo dividido para um mundo globalizado. Agora, o que a Bíblia nos narra aqui em Gênesis 10, nesse intervalo, é justamente no meio da genealogia. Observe, sempre que você ver uma interrupção numa genealogia, é porque é algo importante, é algo relevante para você atentar, certo? Porque a genealogia, ela vem os nomes para você saber a origem, mas aí quando ela dá uma pausa, quando para uma genealogia para acrescentar uma informação, atente-se a isso, porque essa informação é muito relevante. Então aqui nós temos no versículo 8, e Cuxi gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Então observe, Mombrana fala que Nimrod inaugurou a terra sobre a guerra, ou a guerra sobre a terra. Nimrod foi quem inaugurou, né, a guerra sobre a terra. Então ele começa a se tornar poderoso, certo? E fala que tipo de poder que ele tinha e para que ele estava usando esse poder. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Agora nós estamos chegando já ao final do nosso tempo e nós vamos estar continuando então agora no próximo programa com esse assunto aqui. Eu quero apenas, para nós finalizarmos aqui, que você entenda que entre Gênesis 10, versículo 32, as competições pelo comércio, o mundo em uma situação caótica, onde havia guerras, onde havia fome, onde havia, nós vamos ver isso no próximo programa, onde havia todos esses problemas sociais e econômicos, e então no meio disso surge um poderoso caçador. Mas que tipo de caçador que ele era? Ele era caçador de animais? Não, ele não era caçador de animais. Ele era caçador de nações, ele era caçador de pessoas. Ele queria levar o mundo como sua presa. E a Bíblia diz que ele ainda era um poderoso caçador diante do Senhor, era o dito que eles diziam. Então, o intervalo é esse poderoso caçador conquistando o mundo, até que em Gênesis 11, versículo 1, ele é o imperador mundial, ele domina sobre o império global, não só domina sobre o corpo das pessoas, ele unifica a mente das pessoas, um só discurso, uma só linguagem, uma só forma de pensar,
um só intento. Ele traz uma união debaixo do plano de Satanás. Se você está gostando até agora, não perca o próximo programa, onde nós vamos continuar a dar sentido à Escritura. Deus te abençoe.